Graça e paz. Gostaria que vocês ficassem de pé. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo no Salmo 100. Salmos, capítulo 100. Mas antes de começar, eu gostaria que você cutucasse o irmão que está do seu lado e pergunte para ele: você está feliz? Eu faço essa pergunta para vocês: vocês estão felizes? Amém? Salmo 100 diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e é de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Sabe, nesse texto nós vemos o salmista que ele nos começa a citar e ele começa a nos dar vários motivos pelos quais nós devemos ser gratos a Deus. Sabe, muitas vezes na correria do dia a dia, domingo, embora seja o primeiro dia, ao mesmo tempo tem a sensação que é o último dia da semana, né? E eu não sei como foi a semana de vocês, nós estamos iniciando o dia hoje, mas parece às vezes tão distante, de acordo com a rotina que nós tivemos, aquilo que aconteceu no dia a dia, parece tão distante nós sermos gratos a Deus. E muitas vezes nós passamos por situações onde nós não vemos Deus nisso, mas eu quero te dizer que Deus, ele continua sendo Deus. Sabe, aqui o salmista nós vamos ver que ele começa a nos dar vários motivos pelos quais nós devemos ser gratos a Deus. Primeiro ele começa dizendo: Deus, ele é Deus. Sabe, o que eu quero te dizer é isso: Deus, ele é Deus. Independente daquilo que tenha acontecido, independente daquilo que Deus tenha feito ou não tenha feito, Deus, ele é Deus. Sabe, e o texto continua nos dando tantos motivos e continua dizendo que nós somos feitos por Deus, foi Ele que nos criou. E o texto termina dizendo: entrai pelas suas portas com ações de graça. Sabe, o que eu quero te dizer nessa manhã é isso: independente de tudo aquilo que tenha acontecido, independente daquilo que você tenha feito ou não tenha feito, eu não sei como tem sido tua semana, eu quero te dizer que nessa manhã você possa ser grato a Deus. Sabe, que você possa ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus ele já tem feito em nós. E o mais importante, que nós possamos louvar a Deus com alegria, porque Deus está aqui neste lugar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Deus, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que vai ser feito aqui, Deus. Nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nós, Deus. Nós te agradecemos porque nós não éramos merecedores de tudo aquilo que o Senhor nos deu, Deus. E nós te pedimos, Deus, manifesta-te neste lugar, Deus. Manifesta-te aqui, Deus. Nós te pedimos que o Senhor continue falando os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, bom dia a todos, graça e a paz, amém? Vamos adorar a Deus nessa manhã maravilhosa. Seja onde for, Senhor, Tua mão sempre ali estará conosco, nos proteger, nos guardar, nos livrando de todo mal, de todo perigo. Muito obrigado, Senhor. Debaixo de tuas asas sinto proteção. Meus pensamentos conhecem de longe todo o coração. Sem palavras sabe todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia,
socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu, não desiste de mim. Comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali está. Pelas asas da alvorada, dos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu, não desiste de mim. Comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, dos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guia. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Me guiará. Oh, oh, me guiará. Me guiará. Me guiará. Me guiará. Aplauda ao Senhor nessa manhã. Nós te louvamos, ó Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
luz do mundo, luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. A tua beleza me leva a adorar-te. Eu quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente. Todo o universo, Rei de todo o universo, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre ele se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Só a igreja, vim para adorar-te. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Teu reino virá, Senhor. Teu reino virá,
entendemos a tua majestade. Não há outro igual, constrangidos por tua santidade. Vamos juntos declarar: teu reino virá, nos rendemos à tua majestade. Não há outro igual, constrangidos por tua santidade, te adoramos, te elevamos, ó Deus, te exaltamos, nos rendemos a ti, te adoramos, te elevamos, ó Deus, te exaltamos. Será que você pode dizer dessa manhã? Declare: Ele é a estrela da manhã, Ele é o príncipe da paz, Ele é a raiz de Davi, maravilhoso Deus. Ele é a estrela da manhã, Ele é o príncipe da paz, Ele é a raiz de Davi, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Vamos juntos dizer: teu reino virá, nos rendemos à tua majestade. Declare: não há outro igual, constrangidos por tua santidade. Então te adoramos, te elevamos, ó Deus, nos rendemos a ti, te adoramos, te elevamos, ó Deus, te exaltamos. Ele é a estrela da manhã, Ele é o príncipe da paz, Ele é a raiz de Davi, maravilhoso Deus. Ele é a estrela da manhã, Ele é o príncipe da paz, Ele é a raiz de Davi, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória a ti, Senhor, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Suas vozes declarem: poderoso Deus,
poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia mais uma vez, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia ao que estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia. Nós te louvamos, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida, por mais um ar que nós respiramos, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um que está aqui nessa manhã, a cada um que está assistindo, Senhor, pelas redes sociais, que o Senhor possa os alcançar, ó Pai, neste exato momento, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém, e amém, e amém. Aplauda o Senhor nessa manhã. Que Deus te abençoe. Podeis tomar o seu assento nessa manhã. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Queremos orar pelas crianças. Estenda suas mãos, vamos abençoar aqui as nossas crianças. Eterno Pai, muito obrigado a Deus por esta manhã. Te louvamos, ó Deus, pela Tua presença. E te agradecemos, ó Pai, por cada uma dessas crianças. E queremos abençoá-las nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa derramar da Tua graça, da Tua bênção sobre cada uma delas, guardando, livrando, protegendo, Senhor. Ó Deus, guarda a vida dos Teus filhos, Senhor. Abençoa os professores que vão ministrar, ó Pai, nesta manhã. Que a Tua graça, a Tua sabedoria esteja sobre eles, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 4.
Livro do profeta Jonas. Capítulo 4, a partir do versículo 9. Diz assim: Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Eterno Deus, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado a Deus por esta palavra, Senhor. Obrigado pelos teus filhos que estão diante de ti nesta manhã, Senhor. E que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, que possamos sair deste lugar edificados, desafiados, ó Pai, pela Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, para a glória, para louvor do Teu nome. Amém. Glória a Jesus. Jonas, ele é o único profeta, o único pregador que ficou triste com o sucesso da sua pregação. Ele pregou a cidade de Nínive, ele pregou o arrependimento àquela cidade, e para desgosto dele, toda a cidade se arrependeu. O Senhor, ele tinha dado uma sentença de morte àquela cidade. Aquela cidade, os habitantes ali eram homens maus, homens violentos, e Deus havia enviado o profeta Jonas para anunciar o arrependimento, porque ele estava já pronto para destruir aquela cidade. E Jonas, depois de fugir, como sabemos, ele não obedeceu, porque ele não queria pregar a cidade de Nínive, e ele não queria pregar porque ele queria que os habitantes de Nínive morressem. Eles não queriam que Deus perdoasse ele. E o temor dele era justamente esse, que ele pregasse e o povo se arrependesse. E Jonas, ele queria a destruição de Nínive, porque os habitantes de Nínive eram homens muito maus. E ele achava que aqueles homens, aqueles habitantes, aquelas pessoas não mereciam o perdão, a graça de Deus. Por isso, quando Deus chamou ele para pregar o arrependimento a Nínive, ele se recusou. Ele não queria ser um instrumento de Deus para arrependimento daquele povo. E ele fugiu, e nós conhecemos toda a história de tudo o que aconteceu com Jonas. E aqui já terminando o livro, depois de Jonas ter pregado a cidade, ter toda se arrependido, e Jonas, ele fica desgostoso com isso, fica triste, e ele fala ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu falei, não foi isso que eu pensei, Justamente aconteceu aquilo que eu não queria que acontecesse, que esse povo se arrependesse e o Senhor os perdoasse, e ele ficou irritado com isso, E Deus fez nascer aquela planta, e a planta cresceu, e trouxe sombra sobre a cabeça de Jonas, e Deus permitiu que um verme ali pudesse comer as folhas daquela planta, e o sol começou a cair sobre a cabeça de Jonas, e Jonas ficou mais irritado ainda, ficou mais desgostoso, ficou bravo, e ele se queixou diante do Senhor, e o Senhor falou para ele: Jonas, você tem compaixão dessa planta, que você não fez nada para que ela existisse? E não terei eu compaixão dessa grande cidade de Nínive, aonde existe mais de 120.000 pessoas
que não sabem discernir entre o bem e o mal, não terei compaixão eles. Então Deus ali, Ele revela o seu amor por aquela cidade. E é interessante que Deus sempre, Ele toma a iniciativa da salvação do homem. Sempre no decorrer da história, é Deus em busca daquilo que se perdeu. E aqui nós vemos Deus, Ele tomando a iniciativa. O caminho dos habitantes de Nínive era caminho de morte, de destruição, porque eles haviam decidido viver uma vida longe, distante de Deus, e as suas obras eram obras más diante de Deus, e Deus estava pronto a destruir. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Deus, Ele não tem o culpado por inocente. O nosso Deus, Ele é justo, amém? Ele é um Deus justo, e Ele não tolera o pecado, seja de quem seja. Uma hora, o juízo de Deus, ele vem, amém? Você pode fugir, como Jonas fugiu. Você pode ocultar o seu pecado por um tempo, mas você não pode esconder dos olhos de Deus. E ninguém, por mais, vamos dizer, influente, por mais poder que a pessoa tenha, Deus, Ele abomina a injustiça, Deus abomina a corrupção, a exploração, e toda pessoa, ela vai prestar conta diante de Deus. Chega um dia que Deus, Ele manifesta do seu braço de justiça, amém? E se não houver um arrependimento, então essa pessoa, ela vai ser condenada pelo Senhor, amém? E aqui nós vemos Deus tomando a iniciativa com respeito à cidade de Nínive. E desde o Éden, desde que o homem desobedeceu ali no jardim do Éden, que o homem se afastou de Deus, que ele escolheu a rebelião, ele escolheu o pecado, desde aí nós vemos Deus, Ele em busca do homem para o salvar. Nós vemos ali que não foi Adão, depois que ele percebendo que ele havia feito, que ele havia desobedecido, que os olhos dele foram abertos e que agora ele estava numa situação de pecado, de rebelião diante de Deus. Não foi Adão que se ajoelhou ali e foi buscar o arrependimento e foi buscar a graça, a misericórdia de Deus. Não! O que fez Adão quando pecou? Ele se escondeu. E Deus foi atrás dele. Adão, aonde você está? O que aconteceu? Sempre é o nosso Deus que toma a iniciativa. E desde o Éden nós vemos isso, e em toda a história da humanidade nós vemos isso. Foi Deus que tomou a iniciativa da nossa salvação. Amém? Nós estávamos indo em direção contrária a Deus, mas Deus teve misericórdia de nós. E Ele nos alcançou com a sua graça. E a Bíblia fala que Ele enviou seu Filho o quê? Para buscar e salvar os perdidos. Foi isso que Deus fez. Ele enviou seu Filho para buscar e salvar os perdidos. E Deus, Ele toma a iniciativa, e o alvo de Deus é alcançar os perdidos. Jesus, Ele foi muito claro com respeito à missão dele. Ele não perdeu tempo. Ele falou: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E qual era a vontade do Pai que enviou ele? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o alvo era alcançar aqueles que estavam longe de Deus. Deus amou e Deus enviou Jesus. Essa era a missão de Jesus.
E Jesus, em toda a sua vida, o seu ministério, ele se enfocou nisso, em salvar, em buscar, em resgatar aquilo que se havia perdido. O alvo dele sempre foi os perdidos. E ele foi criticado por isso. Jesus foi discriminado por isso. Falaram mal dele, porque o alvo dele eram os pecadores. Falavam que ele comia, que ele ia na casa dos pecadores, que ele se sentava junto com as pessoas que eram pessoas corruptas, pecadoras. Por quê? Porque o alvo dele era alcançar essas pessoas com a graça, com a misericórdia de Deus. E esse tem que ser o alvo da igreja hoje. Amém? Porque o Senhor Jesus, antes dele ir para o céu, depois dele haver ressuscitado dos mortos, ele nos deu uma ordem, um mandamento. Ele falou: olha, vocês vão e preguem esse evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então o Senhor Jesus, ele foi claro com respeito à missão da igreja. E muitas vezes a igreja hoje, ela perde a visão daquilo que Deus tem para ela, do propósito dela. Nós temos muitas atividades na igreja. Nós temos muitos ministérios na igreja. Mas o propósito, o alvo de todos esses ministérios que existem na igreja, tem que ser o quê? A salvação das pessoas. Tem que ser o resgate das pessoas que estão longe de Deus. Esse é o propósito de Deus para a igreja. É a razão da existência da igreja. Porque o Senhor Jesus, ele falou em João, eu gosto muito desse texto que Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu costumo dizer que após o Senhor Jesus haver ressuscitado dos mortos, ele poderia colocar um fim na história. Por quê? Porque ele poderia trazer condenação sobre aqueles que crucificaram ele, sobre aqueles que perseguiram ele, aqueles que não creram nele, e poderia levar para o céu. Ele poderia se manifestar aos seus discípulos como ele se manifestou depois de sua ressurreição e falar para ele: olha, vocês creram em mim, vocês me seguiram, vocês foram fiéis, e agora eu ressuscitei dos mortos, eu venci o pecado, eu venci a morte, e agora eu vou levar vocês junto comigo, e o Pai vai trazer juízos sobre aqueles que me perseguiram, sobre aqueles que me mataram, e sobre aqueles que não creram em mim. Mas não foi isso que Jesus fez. Pelo contrário, ele falou: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E eu já falei aqui como o Pai enviou. O Pai enviou o quê? Porque ele amou o mundo, e ele enviou seu Filho. E Jesus também, ele amou aqueles que perseguiram ele, ele amou aqueles que não creram nele, ele amou aqueles que torturaram ele. Tanto que a história, a testemunho de pessoas que negaram ele, que perseguiram ele, e depois da sua ressurreição, com o testemunho dos discípulos, eles creram em Jesus e foram salvos. Por quê? Porque essas pessoas, elas foram alvos do amor de Deus. Amém? Elas foram alvo do amor de Deus. As pessoas, elas podem resistir a muitas coisas, mas elas não resistem serem amadas. O amor, ele rompe qualquer obstáculo, qualquer barreira. E nosso Deus, ele é um Deus que ama. Amém? Ele é um Deus que ama. E os perdidos é o objeto do amor de Deus. Deus quer alcançar eles. Por isso nós
estamos aqui ainda. Por quê? Porque adorar ao Senhor nós podemos fazer no céu, não é verdade? E vamos fazê-lo, amém? A Bíblia fala que haverá uma grande multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações que vão estar adorando ao Senhor na eternidade. Nós vamos fazer isso lá, mas lá no céu nós não vamos pregar o Evangelho. Não vai haver necessidade de se pregar o Evangelho. E essa é a razão por a qual nós estamos aqui. É porque Deus ainda ama e existem pessoas que Ele quer alcançar com seu amor, com a sua graça. Por isso, Ele chamou a atenção de Jonas. Por quê? Porque Jonas, ele não compreendia a profundidade, a grandeza do amor de Deus. Jonas, ele queria a destruição dos habitantes de Nínive, porque aqueles homens eram cruéis, eram violentos, maltratavam seus inimigos. Alguns historiadores dizem que eles até tiravam a pele dos seus inimigos quando eles os derrotavam. Tal era a crueldade daqueles homens. Por isso Jonas, ele acreditava que aqueles homens, eles não mereciam o perdão de Deus. Mas quem merece o perdão de Deus? É verdade. Às vezes nós condenamos as outras pessoas. É verdade. Julgamos. Mas nenhum de nós somos merecedores do amor, da graça de Deus. Nenhum de nós foi merecedor da graça e do amor de Deus. Numa igreja, num culto como esse, entraram na igreja e se sentaram o juiz da cidade e o homem que havia sido condenado por esse juiz. E os dois sentaram ali na igreja, estavam cultuando, adorando ao Senhor, louvando. E o pastor conhecia os dois, conhecia tanto o juiz como o irmão que havia sido condenado, havia sido preso, pagou a sua pena, se converteu e agora estava na igreja. E o pastor olhou, terminou o culto, ele se aproximou do juiz e falou: "Você viu quem estava na igreja?" Ele falou: "Vi." E o juiz falou para o pastor: "Que milagre de Deus, não é verdade? Que milagre de Deus." E o pastor falou: realmente foi um grande milagre a transformação desse homem." E o juiz disse para ele: "O maior milagre foi a transformação da minha vida. Porque era muito mais fácil ele crer em Jesus, um homem que fez barbaridades, crueldades, e se arrepender e crer em Jesus, do que eu, que fui criado numa família íntegra, honesta, justa, e andei sempre cumprindo a lei, sendo um cidadão exemplar na minha sociedade, e mesmo assim, eu reconhecer que sou um pecador e necessito da graça de Deus." Todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que não existe um justo sequer. O homem mais justo que você conhece, seja ele cristão ou não, ele tem pecados. E por causa dos seus pecados, ele está condenado. Ele está condenado. Por quê? Porque para Deus não existe diferença. O pecado separa de Deus. A Bíblia fala que nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. E fala também que nenhum assassino. Não é verdade? Aos nossos olhos e diante da sociedade tem um peso maior. Não é verdade? Você falar uma mentira e você matar uma pessoa. Mas aos olhos de Deus, tanto a mentira como o assassinato, o homicídio, nos separa de Deus. E nós necessitamos entender isso.
Uma vez evangelizando, eu encontrei uma pessoa e falei para ele que todos eram pecadores. E ele falou para mim: eu não sou pecador. Eu falei: parabéns, você é a primeira pessoa que eu conheço que não tem pecado. Como é que você faz para não pecar? Me ensina. E eu comecei a mostrar para ele na Bíblia o que era pecado. Aí ele falou assim: não, mas se tudo isso aí é pecado, eu sou pecador também. Eu falei: por quê? Porque ele pensava que pecado era matar, roubar e sair com a mulher do vizinho. Ele falou: não mato, eu não roubo e não saio com a mulher de ninguém. Então eu sou um homem santo. Existem muitas pessoas que pensam assim, não é verdade? Mas todos nós somos pecadores. E fomos alvos da graça, da misericórdia de Deus. E agora que nós fomos alcançados por essa graça, por essa misericórdia de Deus, nós agora temos que ser o quê? Uma fonte dessa graça, desse amor de Deus. Nós temos que manifestar essa graça de Deus. Muitos de nós nos achamos superiores por ter sido alcançado pela graça de Deus. Às vezes olhamos certas pessoas cometendo alguns atos que para nós são contrários à palavra de Deus e lançamos palavra de juízo para ela. A ira de Deus vai cair sobre você. Você não sabe que está indo para o inferno. Mas a nossa posição referente a essas pessoas é manifestar o perdão, a graça de Deus, o amor de Deus para com elas. E foi isso que Deus estava falando para Jonas: Jonas, você tem tanto amor, tanta compaixão por essa planta, e eu não vou ter compaixão dessa grande cidade de Nínive. Nós temos que parar de ser juiz, não é verdade? E amar as pessoas. Porque muitas vezes até dentro da igreja mesmo, não é verdade? Quando nós vemos alguém que está fazendo alguma coisa, né, que foge daquilo que a Bíblia nos ensina, a nossa primeira atitude é julgar a pessoa. E Deus, Ele não nos colocou como juiz. Amém? Ele é o juiz. Ele não nos colocou sobre juiz, sobre ninguém. A nossa primeira posição tem que ser de orar, de amar e clamar diante do Senhor: Senhor, assim como o Senhor me amou e tem perdoado os meus pecados, Senhor, manifesta o teu amor a esse irmão, a essa irmã, alcança ele com a tua graça, fala com ele, Senhor. O alvo do amor de Deus, da missão, são os perdidos. E aonde estão os perdidos? Uma em cada 4 pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus. Uma em cada 4 pessoas. Você acha que existe outro meio de salvação além de Jesus? Existem muitas religiões no mundo, não é verdade? Religiões que a gente conhece, né, são as mais conhecidas, né? Existe o catolicismo, o espiritismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo. Existem muitas religiões, mas só existe um Salvador, que é Jesus. A salvação não está em nenhuma religião. A salvação não está na Igreja Batista Beniel. A salvação não está no catolicismo e nenhuma outra religião. Está na pessoa de Jesus. E se uma pessoa, seja ela de qual religião seja,
ela não ouve falar de Jesus, ela não tem conhecimento de Jesus, a Bíblia fala que ela está condenada, porque a Bíblia fala que não existe outro nome nos céus, nem nenhum outro lugar, pelo qual os homens podem ser salvos, só através de Jesus. Então, a nossa responsabilidade é anunciar a Jesus, porque Jesus é o Salvador. Nós temos que pregar, nós temos que nos esforçar para que essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, elas possam ouvir e possam crer e possam ser salvas. E às vezes tem pessoas perto de você que elas não conhecem a Jesus. Mas como assim, pastor? Existem pessoas que estão perto de você que elas não conhecem Jesus. E o Jesus que elas conhecem não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia. E é necessário que você pregue. Vocês lembram que Deus enviou Felipe lá para o caminho daquela estrada, encontrou com aquele homem que vinha numa carruagem, um etíope, e ele estava lendo as Escrituras, estava lendo a Bíblia, aquele homem, e Felipe perguntou para ele: você entende o que você lê? E ele falou: como que eu vou entender se ninguém me explicar? E existem muitas pessoas que elas têm a Bíblia na cabeceira da sua cama, na sua sala lá aberta, mas elas não têm compreensão daquilo que está escrito ali. Mas a você Deus já deu essa revelação, os seus olhos já foram abertos. Então você pode ser um instrumento de Deus para iluminar os olhos dessa pessoa. Amém? Amém? Então, essa é a nossa missão, anunciar esse Salvador. Porque existem muitas pessoas que elas estão cegas, completamente cegas. Mas eu quero dizer para você que Deus quer usar a sua vida. Amém? Deus, Ele quer usar a sua vida. Jonas, ele foi um instrumento de Deus para que os habitantes de Nínive pudessem se converter. Ainda que ele foi o que contra a sua vontade. Jonas não foi feliz da vida. Ah, Deus me chamou para ser missionário em Nínive e foi lá contente, todo feliz, na verdade, pregar o evangelho em Nínive. Não. Jonas só foi porque ou ele ia ou ele morria no ventre do peixe. Ele estava lá no ventre do peixe e ele clamou a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. O texto diz lá que ele viu a morte de perto, lá no ventre daquele grande peixe. Ele clamou a misericórdia de Deus. Ele obedeceu pela dor, como a gente costuma dizer, né? Você obedece pelo amor ou pela dor. Jonas obedeceu pela dor. Ele viu ali a morte, clamou, e Deus tirou ele do ventre do peixe. O peixe vomitou ele, ele caiu lá em Nínive. E ele pregou o evangelho contra a sua vontade. E a mensagem dele foi um sucesso. Toda a cidade se converteu. Imagina. Todos ali se converteram. Jonas, ele foi um instrumento de Deus. E Deus também deseja usar as nossas vidas. E não tem maior privilégio do que você ser usado por Deus para anunciar as boas novas de salvação. Não existe. Não existe coisa melhor do que você ser um instrumento de Deus
para a salvação das pessoas. Eu me lembro que ali no Peru, chegou uma mulher na igreja. Essa mulher, ela tentou suicídio umas 2, 3 vezes. Aí ela começou a vir na igreja, nós evangelizamos ela se converteu. Se converteu, começou a ser discipulada, e no processo de 1 mês, mais ou menos, ela foi diagnosticada com câncer, terminal, já estava em estado avançado. Eu fui visitá-la no hospital, e ela, olhando para mim, falou: pastor, ora por mim, porque eu não quero morrer. Aí eu pensei comigo, ela queria morrer 2 vezes, não morreu. Agora vai morrer e não quer morrer. Ela morreu, foi para a eternidade. Agora, por que ela não queria morrer mais? Porque ela encontrou Jesus. Ela encontrou Jesus. Hoje ela está descansando com Jesus. Mas porque ela tentou tirar a sua vida por 2, 3 vezes, não conseguiu. E quando chegou o momento de ir, já não queria mais ir. Porque o Senhor havia alcançado ela com o seu amor, com a sua graça, com o seu poder. Esse é o amor de Deus, que tem o poder de transformar a nossa vida e nos dar uma nova expectativa de vida. Para aquele que não tinha mais expectativa, que estava com a sua vida completamente destruída, que estava preferindo morrer. Mas ela experimentou a vida abundante que há em Jesus. Amém? Porque o Senhor Jesus, Ele falou que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para nos dar uma vida abundante. E sabe o que é ter uma vida abundante? É você ter prazer em viver. Isso não tem nada a ver com seus problemas, com as suas dificuldades. Isso tem que ver com a paz no seu coração. Amém? Isso tem a ver com a paz no seu coração. Porque tem dias que eu tenho tanta coisa para resolver, né? Às vezes tantos problemas, que eu gostaria de não acordar. Né? Quando eu penso, né, em tudo que eu tenho que fazer, os B.O. que eu tenho que resolver, eu falo: Senhor, melhor continua aqui dormindo, né? Mas esses desafios, esses problemas, essas coisas que eu tenho para resolver, não me tiram o prazer de estar vivo, de viver a vida. Porque a vida, ela é um presente de Deus. Amém? Foi o Senhor que te deu. E só Ele tem o poder de tirar. Ninguém mais tem o poder de tirar a sua vida. Ela foi um presente de Deus. E você deve desfrutar a vida ao máximo. Por quê? Porque ela é um presente de Deus para você. Você tem que desfrutá-la ao máximo. Porque ela é uma bênção de Deus. E quando nós estamos em paz com Deus, que nós estamos em Cristo, a nossa vida, além dos problemas, das dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, ela é uma vida prazerosa. Por quê? Porque nós temos paz conosco mesmo, nós temos paz com Deus. Então, a vida, ela se torna prazerosa. Mas isso só tem aqueles que estão em Cristo. Porque as pessoas que estão sem Cristo, elas muitas vezes têm o dinheiro que nós não temos, às vezes têm a saúde que nós não temos, tem o poder, a influência na sociedade que nós não temos, mas elas não conseguem dormir em paz. Não é verdade? Porque tem uma consciência culpada, elas não têm paz consigo mesmo, elas estão desesperadas,
porque existem situações na sua vida que elas não sabem o que fazer, e elas não têm o Deus Todo-Poderoso para contar, mas você e eu, amém, podemos ter paz. Essa paz que a Bíblia fala que excede a todo entendimento. E Deus, Ele deseja usar a sua vida. Amém. Ele deseja usar a sua vida. Da mesma forma que Ele usou Jonas para anunciar salvação àquelas pessoas. Existem pessoas que estão ao redor de você, que Deus ama, da mesma forma que Ele amou a cidade de Nínive, Ele ama essas pessoas. Ele quer que você seja o instrumento dEle para anunciar as boas novas de salvação a essas pessoas que estão em trevas, que estão perdidas, que estão longe da graça e do amor de Deus. Mas você tem que se deixar usar, amém? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas pastor, eu não sei falar, eu não sei dizer, eu não sei como fazer. É só você abrir a sua boca, amém? Que a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele nos vai colocar as palavras. É só você aceitar o desafio de ser um instrumento. E a primeira coisa que você deve fazer antes de começar a falar é começar a orar por essas pessoas. Amém. Porque quando você começa a orar por essas pessoas, às vezes não necessita nem você falar. Às vezes Deus usa outras pessoas. E você está orando pela salvação daquela pessoa, e de repente ela chega a você e fala, olha, alguém me convidou para ir à sua igreja, eu fui e aceitei a Jesus. E você dá oh glória, porque você estava orando pela salvação dela. E ela foi alcançada pela graça de Deus. E não existe privilégio maior do que você ser um instrumento de Deus. Como eu me alegro em ver pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Porque cada um de vocês que estão aqui, vocês têm uma história de vida, não é verdade? Você se lembra a primeira vez que você entrou na igreja, na casa de Deus, ou a primeira vez que alguém falou do amor de Deus para você, como que você se encontrava? E agora hoje você está aqui, louvando, adorando, glorificando ao Senhor. Uma certa vez um missionário, ele perguntou para mim, pastor, você já parou para pensar o que o Senhor seria se o Senhor não fosse pastor, não houvesse se convertido? Eu falei, boa coisa eu não seria. Aí ele falou assim, eu acho que eu seria um bom profissional, né, isso, aquilo. Aí eu falei para ele, você pensa isso porque agora você tem a mente de Cristo. A sua mente foi transformada. Então você pensa coisas boas a seu respeito. Mas se você não tivesse a mente de Cristo, se eu não tivesse a mente de Cristo, boa coisa eu não seria. Não é verdade? E hoje eu estou aqui louvando, glorificando ao Senhor, sendo um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. E cada um de vocês aqui tem uma história. E amanhã Deus vai te usar para resgatar pessoas que estão nas trevas. E depois de algum tempo você olha essa pessoa, aí você se lembra, né? Primeira vez que você levou a pessoa na célula, que você discipulou ela, que ela começava a contar a vida dela, as tristezas que ela passou, as desilusões que ela teve.
E de repente agora você vê essa pessoa no púlpito, pregando, cantando, louvando a Deus. Deus, Ele quer usar a sua vida para anunciar o poder dEle, a grandeza dEle. Eu me alegro muito, que às vezes eu recebo, agora com a internet, o mundo ficou mais pequeno, as distâncias se encurtaram, e às vezes eu recebo, mensagens, somente no Messenger, de pessoas lá do Peru, que às vezes estiveram na igreja, foram discipuladas, foram batizadas. Pastor, agora eu estou pregando o evangelho, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou servindo nessa área na igreja. Como alegra o meu coração, não é verdade? E Deus, Ele quer usar a sua vida para que outras vidas sejam transformadas pelo poder, pela graça dEle. Mas você tem que se dispor. Amém. Deus, Ele usa aquele que se coloca à disposição. Às vezes você pode dizer, pastor, eu não sei falar, não sei quase nem orar. Mas você tem um testemunho de vida. Amém? Jesus transformou a sua vida. E o seu testemunho é suficiente. Porque a Bíblia fala que a nossa vida é como uma carta aberta, lida por todos os homens. A sua vida, o seu testemunho de vida, ele pode trazer transformação à vida de outras pessoas. Coloque-se de pé. Eu quero orar com você nesta manhã. E eu quero te desafiar. Deus, Ele ama. Nós fomos objetos do amor de Deus, alvo do amor de Deus. Deus nos alcançou com o seu amor. E agora Deus, Ele deseja que nós alcancemos outras pessoas com o seu amor. Feche os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Que você, nesta manhã, você possa aceitar o desafio de ser o instrumento de Deus. Da mesma forma que Deus usou Jonas, Ele deseja usar a sua vida. Que você possa dizer sim ao Senhor. Senhor, coloca pessoas no meu caminho, Senhor, para que eu possa testificar da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder. Nós vamos entoar uma canção. Enquanto entoamos, que você possa orar ao Senhor aí aonde você está. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama.
Aleluia, Jesus. Senhor, em teu nome, eu quero orar pelos teus filhos nesta manhã, Senhor. Ó Deus, ainda há muitas pessoas para serem alcançadas, serem transformadas pela tua graça, pelo teu amor. Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, e usa-nos, ó Pai, usa-nos, ó Deus. Eu coloco, Senhor, a vida dos teus filhos diante de ti, ó Pai, que o Senhor possa usar os teus filhos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos dos teus filhos, Senhor, para que eles possam ver, ó Deus, aqueles, Senhor, que estão em caminhos de morte, de destruição. Deus, usa essa igreja, Senhor, desse lugar, para a salvação, para a transformação, Senhor, daqueles que ainda não te conhecem, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, ser um instrumento teu, Senhor. Nós queremos ser usados por ti, Senhor, para anunciar o teu amor, a tua grandeza, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode sentar. Amém. Vamos para o nosso momento missionário, o vídeo de missões. Olá, estamos em mais um mês missionário e queremos compartilhar com você notícias dos nossos campos missionários. Paz do Senhor a todos, aqui é a célula de Barra Velha, estamos crescendo em nome de Jesus e agradecemos por suas orações. Graça e paz, amados, pastor Marcão, Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui encerrando aqui um culto de jovens, né, com uma parceria com a igreja MBV, e nós estamos juntos, celebrando o Senhor aqui, né, ganhando vida para o Senhor, e eu quero agradecer as orações que os irmãos têm feito por nós aqui em Valença. Quero que continue orando, irmãos, pela pandemia, pela questão da Covid, que aqui tem aumentado bastante, e que vocês sejam para nós uma bênção em nome de Jesus, porque hoje é dia de missões! Deus abençoe, fica com Deus em nome de Jesus. Olá, queridos, é muito bom estar com vocês uma vez mais nesse culto de missões, e nós agradecemos a Deus por estar aqui em família, na Peniel Zona Leste. Continue orando por nós, grandes desafios, queremos um treinamento missionário aqui para nos apoiar, queremos que Deus abra as portas, queremos ganhar vidas para Jesus, para o próximo batismo, e sabemos que são muitos desafios que temos mais para frente. Por isso, ore pelas nossas vidas, ore pela vida da igreja, e nós continuamos juntos, porque hoje é dia de missões! Em Resende, no Rio de Janeiro, receberam a visita dos pastores do setor de São Vicente, que estiveram realizando seminários para a liderança, capacitação para professores do Ministério Infantil, cultos proféticos e ministração da ceia. Em Colombo, na Grande Curitiba, a igreja teve a inauguração de um novo salão. Após a reforma do lugar, receberam os pastores setoriais Enéas e Crislane, que ministraram nessa grande festa. Em Vitória do Espírito Santo, receberam os pastores do setor norte, Guarujá, que estiveram ministrando para a igreja em uma conferência Curando o Coração. Foram dias de grande cura e renovo para a igreja. No Peru, tivemos a chegada da missionária Daniele, que estará juntamente com a missionária Marlene na igreja. Estamos alegres porque agora podemos orar por novos 3 campos missionários, e tudo isso é fruto das suas contribuições e orações no ministério. Por isso, continue orando pelas nossas igrejas em Tijucas e Timbó, em Santa Catarina, em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. Boa noite, eu sou o pastor Joel, eu e minha família estamos aqui em Timbó com um projeto de células, já estamos com 2 células. Timbó faz parte do Vale do Itajaí, ou conhecido como Vale Europeu, aqui em Santa Catarina, e nós já estamos com o salão já negociado, esperando pegar a chave. Nós pedimos a oração de vocês
para que esse processo seja rápido, para que a gente possa já inaugurar mais uma igreja aqui, que será a Peniel Timbó. Timbó do Senhor Jesus! Olá, eu sou o pastor Ricardo, nós estamos aqui em Tijuca, Santa Catarina, e estamos no nosso culto de Santa Ceia, e quero apresentar para vocês a igreja de Tijucas, que os irmãos possam estar orando por nós, para que esse trabalho venha a crescer e que essa cidade seja alcançada para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós somos a Peniel Tijuca! Olá, família Peniel, aqui é o missionário Guto. Missionária Bárbara, aqui de Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo. Em novembro de 2021, nós iniciamos nosso trabalho aqui na nossa cidade, através da célula, no nosso escritório. E agora, com muita alegria, nós estamos aqui para anunciar que nós vamos fazer a inauguração da nossa igreja nesse domingo, às 19 horas, para a glória e honra do nosso Deus. Agora, dia 11 de setembro, inaugura a nossa igreja. Então, esteja em oração por nós, pelas vidas que vão chegar aqui, pelos irmãos que já temos aqui. Vai ter batismo, então vai ser uma grande bênção. Esteja em oração por essa igreja que está nascendo aqui, amém? Para a glória do nosso Deus. É uma alegria caminhar com vocês, e vocês estão todos convidados a vir conhecer a nossa cidade, a vir estar conosco em comunhão, em celebração, a visitar aqui a família Peniel de SRPQ, Santa Rita do Passa Quatro. Um grande beijo. Deus abençoe. Amém. Queremos agradecer a equipe do Promiday, que aconteceu na Peniel Rio Branco 2. Realizaram o evangelismo de rua, de casa em casa, oraram nos comércios e tiveram tarde kids com muitas crianças. Houveram conversões de adultos e crianças e pessoas que desejavam visitas. Agradecemos a generosidade dos irmãos da igreja que recebeu a equipe com tanto carinho. Oramos pela multiplicação dos frutos semeados naquele lugar. Continue orando pelos nossos coordenadores de missões, pastor Roberto, Pilar e pastora Tânia, e as nossas igrejas: Osasco, Zona Leste de São Paulo, Caraguatatuba, Colombo, Balneário Camboriú, Resende, Jardim do Sol, Vitória, Valência, Bahia e nossa igreja no Peru. Que Deus abençoe. Amém. Vamos estar ficando de pé para a gente orar pelos nossos irmãos. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor Deus, pelos teus feitos, Senhor Deus, através das nossas vidas, Pai. Deus, obrigada, Senhor Deus, por cada igreja, Senhor Deus, que está sendo implantada, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor Deus, na vida deles, Pai. Continue, Senhor Deus, dando estratégia, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o coração deles, Senhor Deus, venha ferver, Senhor Deus, cada dia mais, Pai, pela tua obra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda também, Pai, a orar, Senhor Deus, por eles, Senhor Deus, a contribuir, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero te pedir também, Senhor Deus, Pai, pelas doenças, Senhor Deus, que vem acontecendo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, traz a tua cura, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, não permita, Pai, que os teus filhos, Pai, venham, Senhor Deus, sofrer, Senhor Deus, com essas doenças terríveis, Pai. Tenha de misericórdia, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço também, Senhor Deus, Pai, por cada enfermo, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Cada pessoa, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, doente, Senhor Deus, que está sentindo dores, Senhor Deus, que está precisando, Senhor Deus, de auxílio médico, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, visita essas pessoas, Senhor Deus. Pai, esteja, Senhor Deus, tirando toda a dor, Senhor Deus, dando conforto, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, cremos, Pai, que Tu tens a cura, Senhor Deus, de todas essas coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor Deus, e te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus.